vídeo hoje super especial, eu resolvi trazer um tema que eu ainda não falei com vocês aqui, que é fermentação. Então você quer aprender um pouquinho mais sobre fermentação? Então vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Meu nome é Carol Presoto e esse é meu canal Saúde Cura. Seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre um tema que interessa muitos de vocês que me acompanham aqui no canal, que é a fermentação. A fermentação, que é uma fase super importante aí na produção de salames de maneira geral, de salsichas semissecas, linguiças semissecas. Então eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito interessante. Mas antes de eu continuar aqui com o assunto, vale lembrar que se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve porque isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Mas bora lá pro assunto que é o que mais interessa. Para falar sobre fermentação, então eu preciso explicar aí de maneira geral, né, o que significa fermentação. Fermentação, na verdade, é um processo no qual fungos e bactérias usam matéria orgânica para produzir outros produtos e também produzir energia. E quando a gente fala sobre fermentação, a gente tem vários tipos de fermentação. Por exemplo, para a produção aí de cerveja, de vinho, existe a fermentação alcoólica. Aqui na charcutaria, a fermentação que acontece é a fermentação lática. Por quê? A gente vai ter ali, então, nessa fase de fermentação, bactérias que vão produzir, o que vai ser o produto da fermentação delas? A formação de ácido lático a partir de açúcar. Mas espera, antes de eu continuar já falando sobre esse assunto, vamos dar um passo lá atrás e falar um pouco mais sobre a história da fermentação, porque eu não aguento, né? Eu não consigo vir aqui nesse canal e só tacar ali informação. Eu adoro colocar um pouquinho mais de história para vocês, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o assunto. A fermentação, aí junto com a maturação, é um dos processos mais antigos de conservação de carnes que a gente tem conhecimento. Inclusive, os primeiros relatos datam de 3.000 anos antes de Cristo. Olha que loucura, é muito tempo, né? E tem mais relatos ainda que datam aí de 2.000 anos atrás, na região ali do Mediterrâneo, da China. Então realmente é um método de preservação muito antigo. E basicamente o que é a definição de fermentação pra gente na charcutaria? Quando você vai produzir, aí vamos falar sobre o salame então, que é um dos produtos fermentados e maturados mais comuns que a gente tem lá na charcutaria. Quando você vai fazer a produção de salame, a primeira etapa, logo depois, né, da mistura da carne, toucinhos, aditivos, os ingredientes, a gente tem que dar um descanso ali para a massa. E esse tempo de descanso é que vai acontecer essa fermentação que eu falei com você, que é a fermentação lática. Então essa fermentação ela vai ocorrer aí basicamente nas primeiras 72 horas em média. E nesse tempo, o que acontece? A gente tem ali presente, misturado na carne, as bactérias ácido-láticas, também conhecidas como LAB. E os grupos aí de LAB que tem mais destaque são os lactobacilos e os pediococcus. Mas essas bactérias elas estão ali e o que elas vão fazer? Elas vão usar o açúcar que você colocou ali na massa. Da onde vem esse açúcar? Pode ser o açúcar mesmo que você colocou propositalmente, pode ser de repente um melácio, uma glucose aí que você está usando, pode ser também um leite em pó, ali a lactose. Eles vão usar então esse açúcar e a partir desse açúcar eles vão produzir esse ácido lático. Esse ácido lático é muito importante quando a gente está falando aí de fermentação de salame, porque ele vai trazer características desejáveis para o seu produto final. Esse ácido lático ele vai reduzir o pH do meio. E isso é muito importante porque vai ajudar, entre outras coisas, a tornar a produção de salame segura. Por quê? O pH mais ácido vai inibir o desenvolvimento de bactérias nocivas à saúde,
como por exemplo a famosa Listeria, que é um micro-organismo super perigoso. Esse ambiente ácido depois vai favorecer o desenvolvimento de micro-organismos do bem, mas isso daí já é uma segunda etapa, seria a continuação da fermentação, e eu deixo isso daí para conversar depois em um outro vídeo com vocês. Vamos focar aqui na fermentação, que é o assunto do momento e é super interessante. Esse pH ácido não somente vai ajudar a beneficiar as bactérias, os micro-organismos do bem, também vai ajudar a trazer qualidade e vida de prateleira, ou seja, durabilidade para o seu produto final. Ué, Carol, mas como assim? Você falou que tem uns micro-organismos aí, umas bactérias ácido-láticas? Fala melhor sobre esse negócio aí. Pois é, olha só que interessante. Então, vamos voltar um pouquinho aí no tempo. Primeiro ali no início do vídeo, né, que eu falei que a fermentação é um dos métodos mais antigos conhecidos como preservação de carne. Isso daí provavelmente aconteceu de maneira acidental cerca de 5.000 anos atrás. Então, como que funcionava? Naquela época, né, é óbvio, não tinha eletricidade, não tinha todas essas facilidades que a gente tem hoje para preservar carnes. Então, quando os seres humanos iam lá à caça, não era muito frequente, eles tinham que dar um jeito de preservar essas carnes. E aqui é o momento que eu falo para você, se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre a história do sal de cura, vai lá assistir, porque vai ajudar a você entender um pouquinho mais sobre como que foi essa evolução do homem junto com o uso de sal de cura. Mas voltando aqui para o nosso vídeo. E nessa época acontecia o quê? O que a gente chama de fermentação espontânea. Por que é fermentação espontânea? Porque ninguém adicionava nenhum micro-organismo intencional na carne. Aquela fermentação ocorria com os micro-organismos que já estavam ali presentes naturalmente na carne. E esses micro-organismos ajudavam a dar tempo de validade, além de trazer aí características interessantes de sabor, de aroma, de aspecto. Com o tempo, essa relação aí dos seres humanos na produção de salame, né, foi evoluindo, e essa relação com a fermentação também foi evoluindo. E uma prática muito comum era de fazer o uso de uma carne fermentada que você misturava na massa crua, e aí essa carne fermentada já ia levar os micro-organismos desejáveis para dentro dessa massa crua. Porque o negócio é o seguinte, a gente tem que ser muito real com a situação. Da mesma forma que eu falei, e que para você provavelmente é óbvio, que há 5.000 anos não existia eletricidade, esse negócio de usar cultura starter, liofilizada, que você pede, liga lá e chega num sachê, isso é coisa nova também, isso é coisa recente. Poxa, mas se isso é coisa recente, como é que os italianos faziam salame há 300, 500, não sei quantos anos atrás? Com essa prática que eu acabei de falar, misturando uma carne fermentada, já fermentada de boa qualidade, a uma batida, a uma massa nova que eles estavam preparando naquele momento. Então os micro-organismos presentes nessa massa que já estava fermentada, quando você transferia para essa massa nova, eles iam fazer o quê? Eles iam continuar se multiplicando, continuar se desenvolvendo. Então, dessa forma, os seres humanos, aí o homem conseguiu começar a trabalhar aí a fermentação. Então era assim, através da experiência prática, eles iam reproduzindo essas características que eles gostavam, né, que eles conseguiam nos salames. É interessante entender que a relação nossa com as culturas starter, que hoje em dia o pessoal usa muito para fazer salame, começou em 1900, no início do século passado, que foi quando foi descoberto quais micro-organismos eram responsáveis pela fermentação. E só aí, lá por 1930, 1940, é que começou o uso de lactobacilos como micro-organismos fermentadores lá na indústria. E os pediococos e também os estafilococos, que daí já são classificados como outro grupo de micro-organismos, eles começaram a ser usados só em 1950. Então essa nossa caminhada aí com a fermentação, apesar de ser muito antiga,
o nosso controle mais preciso e sabendo quais micro-organismos estão envolvidos e também conseguir assim adquirir esses micro-organismos liofilizados bonitinho no sachê, isso daí é coisa nova, é coisa recente. E eu gosto de conversar com você um pouco mais sobre a história aí envolvida na charcutaria, porque é o seguinte, hoje em dia a gente tem muita facilidade, muita tecnologia que, claro, é muito bem-vinda. Mas eu quero mostrar para você que através de conhecimento, você também consegue praticar a charcutaria de maneira mais simples e mais fácil aí na sua casa. Por que aqui no canal eu tenho receita de salame usando um simples leite fermentado como fonte aí de micro-organismos benéficos? Porque eu sei o que tem ali dentro e eu sei qual que vai ser o uso e a importância dele na hora de eu fazer a minha fermentação. Então é o que eu falo, através do conhecimento você consegue trabalhar os processos sempre trazendo e se adequando de maneira bem feita para a sua realidade. Apesar de hoje em dia a gente ter tanta tecnologia, traz vários benefícios, traz padronização dos produtos, mas eu também quero mostrar aqui para você que é possível fazer uma charcutaria de maneira mais simples e que te traz a possibilidade de testar, fazer em casa e conseguir se apaixonar por essa arte incrível que é a de transformação da carne. E como eu falo, meu querido, minha querida, aqui no canal Sal de Cura, a charcutaria é sem mimimi. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo lá pelo meu Instagram, Carol_canal Sal de Cura. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e a gente se vê em um outro vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!